disseram a uma voz, a cana já quebrou. Olá, meu nome é Elmo Martins, sou membro da Igreja Presbiteriana de Curitiba, sou professor da Escola Bíblica agora à distância e eu espero de coração que você e sua família estejam bem durante esse período tão peculiar que a humanidade está passando. Para mim é uma alegria e uma responsabilidade ao mesmo tempo ministrar essa aula para vocês e eu espero que, independente do formato, Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo ministre ao seu coração através dessa aula. Desde o início dessa pandemia, um fato que me chamou muito a atenção foi a quantidade de gente falando na internet. Claro que isso já existia antes, mas a pandemia parece ter acelerado esse fenômeno e muita gente que antes até não estava presente na internet, agora resolveu ocupar um lugar para falar. Como eu disse na chamada, é uma enormidade de lives, fóruns, debates ao vivo que estão acontecendo e que antes, não que não acontecia, mas agora está muito mais frequente. Gente falando de todo tipo de assunto, gente de todo tipo de crença, gente de todo tipo, tentando ocupar o seu lugar ao sol, tentando falar alguma coisa. E como eu disse, se há voz falando, há ouvidos para escutar. Se tem gente querendo falar, é porque tem gente querendo ouvir. É claro que, por um lado, isso é positivo, porque a internet deu espaço a muita gente que antes não tinha, não podia falar, se expressar. Mas, por outro, isso trouxe uma grande responsabilidade para nós de saber escolher aquilo que a gente está ouvindo. Separar o bom do ruim, separar o joio do trigo, as good news das fake news. Como é que a gente faz isso? Tem muita voz espalhada por aí, falando um monte de coisa. E parece que isso trouxe também um problema para nós, porque, não sei você, mas eu, em alguns momentos, cheguei a pensar, nossa, tem tanta coisa aí disponível, eu não consigo dar conta de assistir a tudo, de ouvir a tudo. E aí eu parei para refletir sobre isso, sobre a quantidade de voz falando, as muitas vozes. E parei também para refletir, poxa, a quais vozes eu tenho dado ouvidos durante esse tempo? Será que eu tenho ouvido a voz que realmente eu deveria ouvir? Será que as vozes que eu estou ouvindo realmente vão trazer benefício para a minha vida? Do ponto de vista, obviamente, pessoal, mas espiritual principalmente. Será que eu estou sendo edificado por essas vozes que eu estou ouvindo? Então é sobre esse tema que eu queria conversar com vocês. E procurando na Bíblia, obviamente tem muita coisa na Bíblia que nos fala sobre o cuidado de ouvir, né, determinadas pessoas. A Bíblia fala muito nos falsos profetas, nos mestres que ensinam coisas ruins. Mas eu encontrei um texto muito interessante, no qual a gente pode abordar vários aspectos desse tema, as muitas vozes. E esse texto se encontra em 1 Reis, no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 40. Nós não vamos ler esse texto aqui, até porque ele é um texto longo, e eu vou te convidar a dar uma pausa aí no vídeo, fazer a leitura do texto e, na sequência, voltar para a gente conversar. Então vai lá, pega a sua Bíblia, leia 1 Reis 22, de 1 a 40, e eu te aguardo aqui para a gente continuar essa aula. Muito bem, agora que você já leu o texto de 1 Reis 22, de 1 a 40, espero que tenha lido até mais de uma vez, para poder captar bem toda a história. Eu queria falar um pouco do contexto em que essa história se passa. O povo de Israel estava dividido
havia mais ou menos 70 anos. 2 tribos ao norte, o reino do norte, também chamado por Israel, e 10 tribos ao sul, o reino do sul, também chamado de Judá. O reino do norte, Israel, era comandado por Acabe. Acabe foi um rei muito mau. A Bíblia diz em 1 Reis 16:30, assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe permitiu, não só permitiu, mas também participou do paganismo em Israel. Muito influenciado por sua esposa Jezabel, que era uma adoradora de Baal. De um lado, então, o reino do norte, Israel, o reino de Israel, comandado por Acabe. Do outro lado, o reino do sul, que nessa época era comandada por Josafá. A Bíblia diz assim a respeito de Josafá em 1 Reis 22:43. Josafá andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Josafá era reto perante o Senhor, era um servo do Senhor. Josafá andou naquilo que o Senhor havia mandado. Portanto, era um temente a Deus. Durante essa época, especificamente durante os reinados de Acabe e Josafá, havia paz entre esses dois reinos. A Bíblia conta das inúmeras guerras e lutas que haviam entre Israel e Judá, mas durante esse tempo havia paz entre Israel e Judá. Isso aconteceu por causa de uma aliança parental, porque o filho de Josafá, Jeorão, ele se casou com a filha de Acabe, Atália. Isso depois trouxe algumas consequências até para o povo de Judá, mas fez com que houvesse paz durante um bom tempo entre Israel e Judá. E o versículo 1, também complementando o contexto dessa história, no qual essa história se passa, o versículo 1 de Reis 22 diz que 3 anos se passaram sem haver guerra entre Síria e Israel. Em 1 Reis 20, a Bíblia nos conta a história da guerra entre Israel e a Síria. Foram 2 ataques sírios. Nesses 2 ataques, Deus livrou Acabe e Israel a fim de lhes mostrar quem era o Senhor. A Bíblia diz que Deus falou para Acabe, através do profeta, que eu vou te dar vitória para que saiba que eu sou o Senhor. Está em 1 Reis 20, 13. Porém, na segunda batalha, Acabe acaba confiando em seu próprio juízo político e poupou a vida de Ben-Hadad, e fez uma aliança com ele. Isso está lá em 1 Reis 20, de 32 a 34. Nessa aliança, Ben-Hadad se comprometeu a devolver as cidades que haviam sido tomadas de Israel anteriormente. A cidade de Ramote-Gileade, pelo contexto, isso não está escrito literalmente lá na Bíblia, mas pelo contexto a gente entende que a cidade de Ramote-Gileade estava entre essas cidades que haviam sido tomadas. E também pelo contexto, a gente entende que Ramote-Gileade não foi devolvida pelos sírios, assim como havia prometido Ben-Hadad. Ramote-Gileade, só para a gente compreender, era uma cidade estratégica, não se sabe muito bem qual é precisamente a localização dela, mas era mais ou menos situada no território de Gade, a leste do Rio Jordão. Ela era estratégica, tanto por sua localização quanto por sua fortificação. Era uma cidade refúgio, pois você pode procurar saber o que era uma cidade refúgio. Muito bem,
Com essa aliança, depois dessa segunda batalha entre os sírios e Israel, nessa aliança entre Ben-Hadad e o rei Acabe, o Senhor ficou irado com Acabe e predisse, por intermédio de um profeta, o mesmo profeta Micaías, que a gente encontra na história de 1 Reis 22. Então Deus predisse por intermédio do profeta Micaías que na próxima batalha Ben-Hadad venceria e Acabe acabaria morto. Isso está lá em 1 Reis 20, de 42 a 43. Então esse é o contexto no qual a história que a gente leu em 1 Reis 22 está envolvida. Bom, fazendo um resumo dessa história. Josafá decide visitar o rei Acabe. Não se sabe ao certo as intenções e os motivos dessa visita. Era uma visita política, protocolar, até por causa da aliança de paz, né, dessa aliança parental que eu comentei. Mas Josafá decide visitar Acabe. E Acabe aproveita a situação, essa visita, para tentar persuadir Josafá, já que ele era um homem hábil, militarmente falando, para que Josafá pudesse participar com ele de uma batalha, que era a retomada da cidade de Ramote Gileade dos sírios. Essa persuasão fica mais clara no texto idêntico que se encontra em 2 Crônicas 18. Lá a gente percebe todo o circo que foi montado. Acabe matou ovelhas, bois, fez uma grande festa, deu um grande banquete para Josafá, e ali percebe-se claramente, né, o texto indica que ele persuadiu Josafá a participar da batalha de Ramote Gileade junto com ele. Josafá, de uma maneira também protocolar, aceita participar da batalha, mas antes diz a Acabe que deveria consultar os profetas para saber o que Deus tinha a dizer a respeito daquela decisão. Acabe chama então 400 profetas de Israel e esses profetas unanimemente dizem que eles vão ter sucesso durante a batalha. Josafá, desconfiado daquilo, vira para Acabe e diz: escuta, não tem mais nenhum profeta do Senhor que a gente possa consultar. Josafá não gostou muito da proposta, mas decidiu chamar um ainda que havia no reino de Israel, que era o profeta Micaías. Né? E ele disse para Acabe: olha, tem um, mas eu não gosto desse profeta porque ele só diz coisas ruins a meu respeito. Acabe então pede para um oficial buscar Micaías. Micaías estava preso por causa da última palavra que ele tinha dado a Acabe lá em 1 Reis 20. E quando Micaías chega na presença dos dois, diz: olha, vocês vão ter uma vitória. Ele disse isso de uma maneira sarcástica, assim como Elias se portou junto aos profetas de Baal. Acabe vira para ele e diz: quantas vezes eu vou precisar te dizer que eu quero ouvir a verdade? E então Micaías diz no versículo 17: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Ou seja, Micaías está dizendo: vocês não vão ter sucesso na batalha de Ramote Gileade. Acabe e Josafá então decidem ir para a guerra de qualquer forma. Acabe engana o rei Josafá. Ele diz: olha, você vai vestido de rei e eu vou me disfarçar. Josafá acaba entrando numa situação muito difícil, porque os sírios perseguiram Josafá, o rei, né, como se fosse o rei de Israel durante a batalha. Josafá foi livrado, gritou, e os sírios perceberam que aquele não era o rei de Israel. E Acabe, né, ali no versículo 34, disse que ele foi ferido a partir de uma flecha lançada ao acaso, e Acabe
vem a falecer, foi morto nesta batalha, assim como havia dito o Senhor através de Micaías lá em 1 Reis 20. Esse é o resumo dessa história. Eu tentei captar aí as partes principais para a nossa reflexão. Eu queria agora chamar a nossa atenção para alguns pontos do texto que nos fazem refletir sobre esse assunto, esse tema que a gente colocou aqui, das muitas vozes. O primeiro ponto é que tem muita gente falando em nome de Deus. O verso 6 deixa claro, dizendo no final que os profetas disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Vou abrir um parênteses, esses 400 profetas não eram, tem muita discussão em torno desses 400 profetas, eles eram profetas de Israel. Eles não eram profetas de Baal, nem profetas da deusa Aserá, que jantavam na mesa com Jezabel. Mas muitos comentaristas chegam à conclusão de que eles eram sucessores dos sacerdotes instituídos por Jeroboão. Portanto, eram profetas que falavam em nome de Deus, mas não estavam necessariamente aderentes à aliança com o Senhor, aos mandamentos de Deus. E era um número expressivo, 400, poderiam ter mais, o que denotava também o tamanho da idolatria em Israel. Se haviam 400 profetas, a gente pode imaginar o número do rebanho, né, do número de pessoas que os seguiam. Então isso denotava o tamanho da idolatria em Israel. Fecha parênteses. Todos esses 400 profetas falando em nome de Deus. O verso 6, então, como eu disse, sobe porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Muita gente falando em nome de Deus. E a gente vê isso acontecendo também nos dias de hoje. E todo esse povo, toda essa gente falando em nome de Deus e usando de tudo para chamar a sua atenção e a minha atenção, para confirmar as suas versões, né? Os versos 10 e 11 dizem, lá no finalzinho, e todos os profetas profetizavam diante deles. A versão NVI, nova versão internacional, diz que todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Ou seja, toda essa gente falando em nome de Deus e usando de todas as artimanhas e maneiras para chamar a sua atenção e confirmar a sua versão. Eu tenho visto de tudo acontecer nessas lives por aí. A gente pode ver de tudo acontecer nessas lives. Tem uma live que me chama a atenção, que ela acontece, e é de um pastor, eu não estou julgando, porque é um tema bem interessante, que acontece às 3 para meia-noite. Uma live que acontece às 3 para meia-noite, ele usa esse horário, que obviamente chama a atenção, mas por causa do conteúdo, porque ele fala do sexo dentro do casamento. Mas só para exemplificar que tem gente fazendo de tudo para chamar a nossa atenção. E o que mais me chamou a atenção nesse texto aqui é que essas pessoas que falam em nome de Deus, eu chego a pensar que elas realmente estão pensando que estão falando em nome de Deus. Essa gente realmente pensa que está falando em nome de Deus. Veja comigo o verso 24. Então Zedequias, filho de Kenaá, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Micaías tinha acabado de dizer que Deus tinha permitido que um espírito mentiroso entrasse na mente desses profetas e falasse mentiras em nome de Deus. E Zedequias, o chefe daqueles 400 profetas, ficou indignado com Micaías a ponto de lhe dar um tapa na cara e disse: aonde foi que o Espírito de Deus saiu de mim e entrou em você
para que você falasse em nome de Deus e eu não estava falando em nome de Deus? Como é que isso aconteceu? Tem realmente gente pensando que está falando em nome de Deus, e o profeta e o apóstolo Pedro nos alerta a isso na sua segunda epístola, em 2 Pedro 2, dos versículos de 1 a 3. Pedro diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. A pergunta é: a gente consegue discernir dentre essas muitas pessoas que estão falando em nome de Deus, aqueles que verdadeiramente estão falando em nome de Deus? O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: a unanimidade nem sempre reflete a verdade. 400 profetas foram unânimes em dizer que Deus iria dar a vitória a Acabe. Gente, 400 profetas. É uma unanimidade de respeito. Você há de convir comigo. Porém, no verso 7 diz que há ainda um. Falando de Micaías, há ainda um dissidente, um que remava contra a corrente, o único profeta que verdadeiramente falava em nome do Deus verdadeiro, Yahvé. Um só em Samaria. Fico pensando que se a unanimidade nem sempre tem a verdade, a maioria também nem sempre tem a verdade. A minoria também nem sempre tem a verdade. E num mundo tão polarizado como o nosso, especialmente no nosso país, a guerra de informações se elevou num grau tão descabido que chegou a ponto das fake news, né, se tornarem a maneira de cada lado construir a sua verdade. E é triste pensar que muitas vezes nós, que damos ouvidos a essas verdades construídas aí com paredes de palha, a gente acaba propagando as próprias fake news. Então a gente precisa ter cuidado com a unanimidade, com a maioria ou com a minoria. A gente precisa desconfiar desta unanimidade. Em terceiro lugar, eu queria um outro ponto que me chama a atenção aqui, e que ele vai soar óbvio para você, é que nós temos a responsabilidade da escolha do que ouvir. Nós temos o poder de escolher o que ouvir. No verso 6 diz que então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens. Foi o próprio rei que definiu quem ele iria ouvir a respeito daquela decisão. Isso parece óbvio dizer que a gente que tem o poder da escolha, mas eu sou de uma geração em que a gente ligava a TV, escolhia um canal, e a partir dali, tudo que vinha, a gente tinha que ouvir. É óbvio que a gente também tinha escolha naquela época. Eu podia escolher não assistir aquele canal, eu podia escolher não assistir a TV, eu podia escolher não ouvir o rádio. Mas uma vez que eu tomasse a decisão de ouvir, eu ia ouvir aquilo que eles estavam falando por muito tempo. Se eles falassem mentira ou não, eu estaria ouvindo. E eu tinha poder de escolha, mas a escolha era muito menor, né? As opções eram muito menores do que a gente tem hoje. Hoje é impressionante, a responsabilidade ela é completamente nossa. E aí eu paro para pensar na minha timeline do Facebook, na minha timeline do Instagram ou do YouTube. O que é que eu tenho escolhido ouvir?
eu e a Giovana, minha esposa, temos tido o hábito de, pelo menos uma vez por mês, sentarmos e olharmos a nossa timeline das nossas redes sociais e fazemos uma limpa daquilo que a gente tem seguido, né, das pessoas que a gente tem escolhido seguir. E eu te faço essa pergunta: quem é que está na sua timeline do Facebook, do Instagram, do YouTube, né, a quem você tem decidido seguir? Um quarto ponto que me chama a atenção nesse texto é que nós temos a propensão de ouvir aquilo que nos favorece. No verso 8, diz assim: respondeu o rei de Israel a Josafá. Josafá tinha dito: escuta, não tem mais nenhum profeta do Senhor que a gente possa consultar? E aí Acabe responde a Josafá dizendo: há um ainda, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Acabe tinha uma decisão tomada. Ele só precisava de alguém para corroborar sua decisão. Aliás, no início, ele nem queria consultar os profetas. Foi Josafá que sugeriu consultar a palavra de Deus. Acabe sabia da diferença entre os profetas que ele escolheu ouvir e Micaías. Esse versículo nos diz exatamente isso. O problema era que Acabe sabia que a mensagem de Deus, por meio de Micaías, poderia não estar de acordo com aquilo que ele havia decidido. Deus poderia determinar um outro rumo para aquela situação, e isso poderia significar várias coisas, entre elas o fato de que Acabe deveria pedir perdão, se humilhar diante de Deus pelo que ele tinha feito no passado. A Bíblia nos alerta sobre essa propensão que a gente tem de ouvir aquilo que nos favorece. Em Isaías 30, os versículos 9 a 11 diz: porque povo rebelde é esse, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Não nos faleis mais no Santo de Israel. Quanta gente tem dado somente ouvidos ao seu coração, aquilo que lhes interessa e aquilo que lhes favorece, e ouvido dentro dessas muitas vozes somente aquilo que lhe interessa, que lhe favorece. O apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, nos diz, no capítulo 4, do versículo 3 ao 4, diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo aqui orientando a Timóteo a que não usasse dessa prática, que pudesse de fato ouvir a verdade. Tem muita gente ouvindo somente aquilo que lhe favorece. Um quinto ponto que eu queria chamar a atenção, que o texto nos chama a atenção, é que quando a gente prefere ouvir aquilo que nos agrada em detrimento daquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer, as consequências podem ser desastrosas. Acabe não deu ouvidos à voz de Deus durante toda a sua vida, e ele morreu porque não prestou atenção e não ouviu a voz de Deus. Nesse texto aqui, a gente percebe que Josafá tampouco deu ouvidos à voz de Deus. Mesmo Micaías dizendo o que disse, falando em nome de Deus verdadeiramente, ele foi com Acabe para a guerra, para a peleja. Ele foi livrado por Deus. Deus teve misericórdia de sua vida durante a batalha, mas ele teve que arcar com as consequências. Acabe o enganou.
E ele passou por um grande apuro durante aquela batalha, sendo perseguido e cercado pelos israelitas. Eu imagino que ele pensou realmente que ele pudesse morrer naquele momento. Quando a gente prefere ouvir aquilo que nos agrada, em detrimento da palavra de Deus, as consequências podem ser desastrosas. E o último ponto que me chama a atenção aqui, nas implicações que esse texto nos traz para o nosso dia de hoje, é que eu não quero fazer aqui nenhuma alegoria a respeito dessa narrativa bíblica, mas me chamou uma expressão no versículo 17, quando Micaías responde finalmente, diz a verdade ao rei Acabe, e ele diz: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. De novo, não quero fazer nenhuma alegoria, mas essa expressão, ovelha sem pastor, realmente me chamou a atenção. E essa expressão, ela aparece na Bíblia em inúmeros textos, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, o próprio Jesus, falando às multidões, ele diz aqui, em Marcos 6, verso 34, diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Essa expressão que Micaías usa a respeito do povo de Israel sendo derrotado contra os sírios, me chama a atenção e me faz refletir se nós, nos dias de hoje, dando ouvido a todas essas vozes, será que nós não estamos agindo como ovelhas sem pastor? Será que nós, dando ouvido a tudo e a todos que estão por aí, será que nós não estamos negando o nosso pastor? Nós temos um pastor. Nós temos a sua palavra revelada até nós. Mas nós, ouvindo, dando ouvidos a tudo isso que está por aí, a todo esse tipo de gente, a todo esse tipo de crença, será que nós não estamos agindo como ovelhas sem pastor? Eu queria então trazer algumas aplicações da Bíblia a respeito dessas implicações que a gente estudou agora há pouco e a respeito desses pontos de atenção que a gente levantou nesse texto que a gente estudou. Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que em meio a tantas vozes, a gente precisa estar atentos aos falsos mestres, aos falsos profetas. Em Mateus 7:15, a gente já viu aí os textos do profeta Isaías, o próprio texto do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, mas eu queria trazer agora esse texto dizendo assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ele nos diz no versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus não somente está nos alertando em relação aos falsos profetas, mas ele está dizendo aqui como é que a gente pode discernir os falsos profetas. E ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Você conhece aqueles a quem você tem seguido nas suas timelines das redes sociais? O que eles fazem? O que eles construíram? Quais são os seus fundamentos? Que tipo de doutrina usam? Aquilo que eles falam está baseado ou pelo menos
coerente com a palavra de Deus? Quais são os seus frutos? Você os conhece pelos seus frutos? Como são esses frutos? A gente precisa estar atento àquilo ou àqueles a quem a gente tem dado ouvidos. Jesus aqui nos dá um caminho para a gente conhecer os falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Você conhece os frutos daqueles a quem você tem dado ouvidos? Em segundo lugar, antes de qualquer decisão, a gente precisa consultar a palavra de Deus. Josafá nos dá esse exemplo, apesar de que depois ele não seguiu a palavra de Deus, mas no versículo 5 diz assim, 1 Reis 22, disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Provérbios 19, 21 nos diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Em Provérbios 16, a palavra de Deus nos diz que no versículo 1, 2 e 9, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E no versículo 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Acabe tomou uma decisão e não quis consultar a palavra de Deus. Josafá, porém, quis consultar a palavra de Deus em primeiro lugar. Nesse momento de pandemia, onde a gente tem tantas dúvidas e a gente busca orientação para seguir adiante, a quem a gente tem consultado em primeiro lugar? Será que a gente tem consultado os gurus de relações pessoais, interpessoais, os gurus da vida profissional? A gente tem dado ouvido aos novos coaches que se proliferam a cada dia por aí? A quem a gente tem consultado? Será que antes de dormir e ao acordar a gente tem, por último, consultado as nossas timelines de Facebook e Instagram? Será que, em primeiro lugar no dia, a gente tem consultado as famosas opiniões dos editoriais desses jornais, grandes jornais que estão por aí? Consulta primeiro a palavra do Senhor, é isso que a Bíblia nos diz. Em terceiro lugar, por mais que difícil seja a mensagem, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é a verdade. Em João, no capítulo 17, dos versículos 14 a 17, Jesus, na oração sacerdotal, antes de se entregar à crucificação, orando ao Pai, disse, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos conforta, nos consola, especialmente nesse tempo de pandemia. Traz conforto para as nossas almas. Mas ela também nos confronta com os nossos pecados. A gente precisa dar ouvidos à palavra de Deus, porque ela é a verdade, a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus pode nos trazer muitas vezes mensagens que vão nos confrontar com aquilo que a gente não quer ouvir, mas ela é a verdade. E em quarto e último lugar, como aplicação para as nossas vidas,
A gente precisa conhecer a palavra de Deus para saber discernir entre as muitas vozes. É só através da meditação e do conhecimento da palavra de Deus que a gente vai conseguir discernir entre as muitas vozes. Paulo, falando a Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Salmo 1, os seus 2 primeiros versículos, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A gente precisa meditar na palavra de Deus o tempo inteiro. Qual é o tempo que a gente tem dado à meditação da palavra do Senhor? A gente tem dado mais tempo às nossas timelines de Facebook, Instagram, ao que aparece na internet, ou a palavra de Deus? Aquilo que verdadeiramente vai nos mostrar aquilo que Deus quer nos dizer. E um último texto, em João 10, 27. O próprio Jesus, discutindo com os judeus, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Será que a gente tem dado a atenção que a gente precisa dar? Buscado conhecer como a gente precisa conhecer a palavra de Deus, para que a gente saiba ouvir a voz de Deus, para que a gente reconheça a voz de Deus dentre essas muitas vozes. Eu te convido a refletir sobre essa pergunta novamente. A qual ou a quais vozes você tem emprestado seus ouvidos durante esse tempo? Você tem dado a devida atenção à palavra de Deus, como ela nos recomenda, para que a gente consiga discernir entre as vozes que estão por aí? Josafá conseguiu discernir naqueles 400 profetas que aquela não era a voz de Deus. Sabe como é que ele conseguiu discernir isso? Porque aqueles 400 profetas, quando disseram ali no verso 6, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei, aquela palavra Senhor escrita ali não era a palavra Yahvé, que significa o verdadeiro Deus. Os profetas usavam uma palavra comum para se referir a Deus. E Josafá, porque era temente a Deus, Josafá, porque conhecia Deus, porque tinha um relacionamento com Deus, conseguiu discernir que aquela não era a voz de Deus. E o que ele diz? Consulta primeiro a palavra do Senhor. Que a gente possa mergulhar na palavra de Deus. Aqui está a voz de Deus que a gente precisa ouvir verdadeiramente. E só assim a gente vai conseguir discernir as muitas vozes. Eu vou orar e para que a gente termine essa aula, peço que você curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Que o Senhor aplique em nós tudo isso que a gente leu aqui, tudo isso que a gente entendeu aqui, que o teu Espírito Santo possa estar falando a cada um da maneira que só Ele pode falar, da maneira que só nós precisamos ouvir. Que o teu Espírito Santo continue agindo nas nossas vidas e nos mostrando que a tua palavra é verdadeiramente a verdade, que a gente possa sair desta aula verdadeiramente transformados por ti e pela tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém.
tem muitas outras coisas que a gente pode discutir sobre esse texto aqui. Então eu te convido, aqui domingo, às 17 horas, a gente possa estar juntos para conversarmos, debatermos outros itens a respeito desse texto. Tem outros pontos bem interessantes que a gente pode estudar aqui e que a gente acabou não falando sobre por causa do tempo. Eu queria então te convidar para domingo às 17 horas estarmos juntos. Te vejo lá.